Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. Manchete: sem tarifas de Trump, dólar fecha abaixo de R$ 6 pela primeira vez em 42 dias. O dólar fechou ontem abaixo de R$ 6, primeira vez desde 11 de dezembro do ano passado. A moeda americana foi cotada a R$ 5,95, uma queda de 1,40%, reflexo da espera do mercado pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao assumir, o novo ocupante da Casa Branca disse que poderá impor tarifas à China, União Europeia, México e Canadá. Agora, o mercado avalia até que ponto as ameaças, que têm potencial inflacionário, são bravatas políticas ou planos concretos. No Brasil, a moeda disparou em dezembro, pressionada ainda por incertezas em relação à política fiscal da gestão Lula. Em Davos, na Suíça, Mário Mesquita, economista-chefe do banco Itaú Unibanco, disse que o valor justo do dólar no Brasil seria R$ 5,70. Para isso, afirmou, uma ação fiscal forte é necessária. Abre aspas, é o momento de reforçar o arcabouço, não de enfraquecer, disse o banqueiro Mário Mesquita, do Itaú Unibanco. Ainda sobre esse assunto, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo: após críticas nas redes sociais, governo Lula descarta mudança na validade de alimentos. Ao lado da manchete, a Folha de São Paulo traz como destaque da capa uma matéria no caderno Ilustrada, o caderno de cultura. E a matéria em destaque é para o filme Conclave. O filme Conclave mostra o jogo político e de hipocrisias no Vaticano. Escolha de novo Papa é cenário de suspense, filme vencedor do Globo de Ouro e provável candidato ao melhor filme no Oscar. A lista de indicados ao Oscar sai hoje. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, esta foto é para mostrar que não é só no Rio de Janeiro que está havendo esta onda de calor. Em São Paulo também. E esta foto é em frente ao Museu do Ipiranga, a meninada se refrescando na fonte d'água. Diz assim a legenda da foto: paulistanos se refrescam em chafarizes de parque em dia de 33,8 graus Celsius nos termômetros. Frequentadores do Parque da Independência do Ipiranga, no dia mais quente do ano, na capital paulista, segundo o IMET.
A chamada de capa na área internacional é dizendo que o novo presidente dos Estados Unidos ameaça o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, por acordo para o fim da guerra contra a Ucrânia. Diz assim o texto da chamada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou elevar o nível de sanções à Rússia e seus parceiros comerciais, sem dar nomes, caso o presidente Vladimir Putin não aceite negociar o fim do conflito na Ucrânia. Abre aspas. Para esta guerra, pare esta guerra ridícula. Só vai ficar pior. Escreveu na rede Trust Social o presidente Trump. O embaixador adjunto russo nos Estados Unidos, o Dmitry Polyansky, disse que um acordo de parar a guerra com a Ucrânia passa pela questão de tratar das causas da crise ucraniana. Ainda na área internacional, o Valdinei Ferreira escreve: Bispa anglicana incomodou não só pelos imigrantes. O sermão da reverenda Miriam Butt, após a posse de Trump, condenou a normalização da cultura do desprezo e o incentivo à polarização promovidos pelas Big Techs. Big Techs são as grandes empresas, as grandes plataformas digitais, como Facebook, como a Meta, Instagram, o X, antigo Twitter. Por falar em Big Techs, o empresário Elon Musk, dono da X, do ex-Twitter, critica o projeto de inteligência artificial apoiado pelo presidente dos Estados Unidos. O bilionário Elon Musk desdenhou do Stargate, projeto de infraestrutura de inteligência artificial, no valor de 500 bilhões de dólares, dinheiro do setor privado, que Donald Trump pretende construir no estado do Texas e apoiado por ele, Trump. Segundo o empresário Elon Musk, os investidores privados não têm esse dinheiro. OpenAI e Microsoft rebateram. O Elon Musk quer que esse dinheiro, 500 bilhões de dólares, saiam dos cofres dos Estados Unidos, dos cofres públicos dos Estados Unidos, e não da iniciativa privada. Folha de São Paulo traz hoje mais uma matéria sobre os privilégios dos servidores públicos do Poder Judiciário. E hoje o foco é no Tribunal Superior do Trabalho. Diz assim a matéria: com penduricalhos, ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, recebem até R$ 419 mil em um mês de trabalho. R$ 419 mil. Benefícios garantiram a ministros do Tribunal Superior do Trabalho uma renda líquida de até R$ 419 mil no mês de dezembro do ano passado.
mostram dados do próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Dos 27 ministros do TST, 26 receberam acima de R$250 mil líquidos no mês de dezembro, como salário. A Corte cita, o TST, cita o aval do CNJ para receber valores retroativos. O ministro Sidônio Palmeira, que é o novo ministro da Comunicação da Presidência da República, pede a ministérios marcas para melhorar a imagem do governo. Em São Paulo, o Uber volta a oferecer serviço de mototáxi depois que o prefeito Ricardo Nunes proibiu a concorrente 99, o aplicativo 99, que é um aplicativo também de transporte via moto, de atuar em São Paulo. A empresa Uber disse que o serviço estará disponível fora do centro expandido da cidade de São Paulo. O anúncio se deu após o Tribunal de Justiça paulista negar pedido da prefeitura para multar a empresa 99, em R$1 milhão dia pelo descumprimento. É a 99 que durante uma semana fez 200 mil corridas, mas o serviço está proibido na cidade. E agora a Uber Moto é que está assumindo esse serviço, mas o prefeito Ricardo Nunes diz que também vai recorrer contra a Uber. O Brasil registra 9 vítimas de estupro por hora. 9 vítimas de estupro por hora no ano passado, de 2024. O país teve, no total, 78.395 registros de estupro em 2024, uma média de 9 estupros por hora, segundo o Ministério da Justiça. Entre as vítimas, 67,820 são mulheres, ante 9.676 homens e 899 pessoas sem o gênero informado, masculino, feminino ou transgênero. Houve alta de casos em 11 estados brasileiros. E esse número de 9 vítimas de estupro por hora pode aumentar, porque 3 ou 4 estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, não enviaram as informações para o Ministério da Justiça. Então, esse número pode até aumentar, segundo nós vamos ver na matéria, nas páginas internas da Folha de São Paulo. No Caderno Turismo, a matéria principal, que é a capa do Caderno Turismo, na edição de hoje, quinta-feira, dia 23 da Folha de São Paulo, é sobre o deserto de Atacama, no Chile. Atacama oferece explosão de cores e sensações, paisagem natural deslumbrante com vulcões, lagoas e minas, atrai viajantes ao deserto chileno. Na área de esportes, a chamada de capa é dizendo que o time do São Paulo e o time do Corinthians
vão à final da Copinha. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E essa foto aqui de destaque já começou a deportação de famílias. E aqui é uma família descendo desta van e a legenda diz o seguinte: na fronteira entre Estados Unidos e o México, o cerco a imigrantes se fecha. Donald Trump desativou um aplicativo de celular que permitia a imigrantes agendar serviços antes de cruzar a fronteira. E quem já tinha entrevista marcada para obter refúgio nos Estados Unidos não consegue entrar. Na foto acima, uma família que entrou nos Estados Unidos pelo estado do Arizona é deportada de volta para o México. Ainda sobre os Estados Unidos, invasão da Ucrânia. Donald Trump ameaça o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com alta de tarifas e dá 100 dias para a guerra acabar. O presidente do Israel impôs prazo à própria diplomacia americana na campanha. Esses 100 dias é o prazo imposto à diplomacia americana. Na campanha eleitoral do ano passado, Trump falou em resolver o conflito em 24 horas. Discurso de campanha. Quando eu assumir, dentro de 24 horas eu acabo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, depois de tomado posse, ele está dando um prazo de 100 dias. A economia russa já está isolada pelos Estados Unidos. Moeda americana. Sem o tarifaço prometido na campanha pelo presidente Trump, o dólar fechou ontem aqui no Brasil abaixo dos R$6, R$ 5,95, para ser mais preciso. Ainda sobre os Estados Unidos, empresário Elon Musk critica John Venture de inteligência artificial apoiada por Trump. É esse data center que Donald Trump deu apoio de 500 bilhões de dólares lá no estado do Texas. E Elon Musk disse que os empresários não têm esse dinheiro, 500 bilhões de dólares. Mas a manchete do Estadão de hoje é sobre a reforma tributária, é sobre a economia brasileira. E diz o seguinte: veto de Lula taxa fundos que investem em imóveis e no agronegócio. Um veto imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na regulamentação da reforma tributária fará com que passem a ser taxados os fundos de investimentos relacionados a aluguel, compra e venda de imóveis e os do agronegócio, o chamado FIAGRO. A tributação pode interferir na rentabilidade de um segmento com 286 bilhões de reais em ativos, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais,
que é a Anbima. Advogados e gestores ainda analisam como ficará a rentabilidade desses fundos com a tributação pelos novos impostos sobre o consumo, o que vem provocando queda no índice de fundos de investimentos imobiliários, o IFIX. Frentes parlamentares do empreendedorismo e do agronegócio se mobilizam, apesar de a Câmara Federal e o Senado ainda estarem em recesso para tentar, eles se mobilizam, essas frentes parlamentares do empreendedorismo e do agronegócio se mobilizam para tentar derrubar o veto. Especialistas dizem que o investidor deve ter cautela antes de tomar uma decisão sobre sair ou não da aplicação em fundos imobiliários ou em fiagros. A tributação, caso permaneça, só entrará em vigor em 2027. 286 bilhões de reais é o total de ativos dos fundos atrelados a imóveis e ao agronegócios. Só lembrando que o Congresso Nacional volta a funcionar depois desse recesso parlamentar no dia 1º de fevereiro, quando haverá a eleição para a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados e eleição para a nova mesa diretora do Senado Federal. Um dos editoriais de hoje do Estadão diz: governo quer baixar a inflação na marra, ministro confirma cacoete petista de crer que basta vontade do Estado para definir preços. Ainda chamada de capa do Estadão desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, Era do Clima. É uma entrevista exclusiva com o presidente da companhia Vale do Rio Doce, é o Gustavo Pimenta. Ele diz: metas climáticas são pouco realistas, mas é preciso avançar. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o executivo diz que descarbonização é o negócio da empresa, da Vale do Rio Doce. Operação Fake Scream. A ONG, a organização não governamental, investigada por elo com o PCC, é a organização criminosa Primeiro Comando da capital, em São Paulo, esteve participando de reuniões em ministérios do governo Lula. A ONG Pacto Social e Carcerário SP, São Paulo, participou de reunião em dezembro do ano passado em Brasília. Em janeiro deste ano foi desmantelada por ação da Polícia Federal, processo que está nas mãos do relator, ministro Flávio Dino, do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele que impôs sobrestamento do pagamento dessas emendas parlamentares por falta de transparência, por falta de rastreabilidade e por desvio de dinheiro público. Judiciário. O Estadão também traz uma matéria sobre os privilégios do Poder Judiciário, dos servidores. Na Folha de São Paulo, foi no Superior Tribunal do Trabalho. E o Estadão traz na Justiça Militar, no STM, no Superior Tribunal Militar. E tudo devido aos penduricalhos. Dinheiro a mais
400 mil reais, 700 mil reais de salário, que o Poder Judiciário diz que não é salário, isso aí é uma gratificação, é uma representação retroativa, isso não é salário, mas é dinheiro, e dinheiro que entra no bolso do servidor do Poder Judiciário. Diz assim a chamada de capa do Estadão para esse assunto. Justiça Militar pagou mais de 300 mil reais líquidos a juízes em dezembro do ano passado. Pagamentos retroativos e gratificações foram feitos a 33 magistrados de primeira instância e também a ministros do STM, do Superior Tribunal Militar. E somente os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, o Estadão, é que colocam o dedo nesse assunto. É os dois que batem forte, que colocam a lupa nos privilégios do Poder Judiciário, nos chamados penduricalhos. Em São Paulo, além da empresa de transporte por aplicativo 99, a Uber Moto lança o serviço de mototáxi em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes diz que fará queixa-crime como fez com relação à empresa 99. Ricardo Nunes quer proibir o serviço de mototáxi em São Paulo. Não sei se vai conseguir. Na área de esportes, a chamada de capa do Estadão é dizendo que o final da Copinha será clássico paulista entre Corinthians e entre os times do Corinthians e os times de São Paulo. No caderno de Economia e Negócios, desta quinta-feira, traz a matéria dizendo que um aplicativo criado por brasileiros terá um aporte de 40 milhões de dólares. Para quê? Para o uso da inteligência artificial na música. E falando em cultura e em negócios, a capa de hoje do C2, Caderno de Cultura do Estadão, é falando do filme Anora, a história de Anora, que é candidata ao Oscar. E como a Folha publicou, a lista dos filmes que estarão concorrendo ao Oscar neste ano sairá hoje. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O jornal O Globo do Rio de Janeiro, também no alto da capa, trata, a chamada é sobre filme, sobre cinema. E o Globo conseguiu uma entrevista com o ator Ralph Fiennes. O ator conta como foi viver um cardeal da Igreja Católica que comanda a sucessão do Papa num filme chamado Conclave. E aqui a foto é do Ralph Fiennes, ele vestido aqui no seu personagem de um cardeal da Igreja Católica. Oscar, com chances, país reforça foco na lista de indicados ao Oscar, né, que sai hoje. E nessa entrevista, no caderno de cultura do jornal Globo, o ator diz que ser filho de mãe católica ajudou muito a ele viver esse personagem no filme Conclave. A manchete de hoje do jornal O Globo é sobre ainda os efeitos
do novo governo dos Estados Unidos. Diz assim: ofensiva. Trump dificulta acesso pelo México e restringe direitos de imigrantes. Na série de primeiras medidas do novo governo, o presidente americano Donald Trump ampliou a ofensiva contra imigrantes, suspendendo o acesso de pessoas que buscam se regularizar e entrar no país pela fronteira com o México e enviando mais de 1.500 soldados para a região. O fechamento da fronteira se soma a medidas como a suspensão do programa de refúgio e dos pedidos de asilo humanitário. Já o decreto que nega a cidadania americana a filhos de imigrantes em situação irregular terá, segundo especialistas ouvidos pelo jornal o Globo, especialistas na legislação americana, esse decreto terá alcance ainda maior. Ele vetará o direito também a filhos de mulheres estrangeiras que sejam residentes temporárias nos Estados Unidos, mesmo estando em situação legal. O estrangeiro que for passar lá um período de férias, que for fazer um intercâmbio cultural ou para fazer algum curso, e se tiver um filho lá, segundo o decreto do presidente, esse filho não será considerado americano, não terá cidadania americana. Esta foto, em quase toda a capa, olha aqui, do jornal o Globo de hoje, essa foto é de Manaus. Vejam aqui umas obras neste rio. E diz assim a legenda desta foto: obstáculos para a cúpula do clima. O embaixador André Corrêa do Lago assume a presidência da COP30, tendo que superar adversidades internas, como a resistência do agro a mudanças e a resistências externas, com o recuo do presidente Donald Trump em acordos climáticos. A cidade anfitriã Belém passa por obras para melhorar a logística. Aqui, Belém passando por um banho de loja, como se chama, para receber as autoridades internacionais em novembro próximo, autoridades que vão participar da Conferência Nacional do Clima. Ainda chamada da capa do jornal Globo, tremor global. Executivos procuram a direção do vento. Sala de crise permanente e grupos de WhatsApp com executivos de empresas diferentes estão no novo anormal das companhias em busca de entender os efeitos das medidas econômicas do novo presidente americano. Dúvidas sobre tarifaço americano prometido por Donald Trump na campanha eleitoral fazem dólar cair abaixo de R$6. A falta de medidas concretas sobre o tarifaço a importações prometido por Trump na campanha eleitoral e a especulação de que ele pode não ser tão radical, derrubaram o preço do dólar à menor cotação do ano.
Regulação das redes. Big Techs não vão à audiência pública convocada e realizada ontem em Brasília pela AGU, Advocacia Geral da União. Aliança pessoal. Javier Milei, o presidente da Argentina, mira acordo com os Estados Unidos e, se esse acordo prosperar, ele fala que a Argentina vai sair do pacto do Mercosul. O empresário Elon Musk aumenta a pressão a congressistas norte-americanos por votos a favor do novo governo. O bilionário, dono do X, o ex-Twitter, e aliado de Trump, e também dono da Tesla, fabricante de carros elétricos, ele ameaça retaliar parlamentares nas redes sociais que desaprovarem indicação de membros do novo governo. Ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal são indiciados por blitz em eleição do ano passado. A Polícia Federal acusa 4 policiais da cúpula da Polícia Rodoviária Federal de bloqueio nas estradas para impedir que eleitores fossem às urnas em 2022, na eleição de 2022, para impedir que eleitores fossem às urnas para votar no Lula. E esses eleitores estavam viajando do sudeste do país para o nordeste. Julgamento de trama golpista leva o STF, o Supremo Tribunal Federal, a reforçar a segurança do prédio. O tribunal investe em equipamentos e agentes privados no próximo biênio, que julgará o processo de tentativa de golpe de Estado que culminou com aquela invasão da sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Presidente Lula blinda a ministra Nízia em reforma ministerial, mas quer uma marca na pasta da saúde. A ministra Nízia chefia um ministério cobiçada, uma pasta cobiçada pelos partidos do Centrão, o PSD, União Brasil, o Partido Progressistas, e de avaliação pior que a média do governo, segundo pesquisas realizadas. Queda de braço com a Prefeitura de São Paulo. O Uber segue a empresa também por aplicativo 99 e retoma serviço de mototáxi em São Paulo. A 99 já foi proibida pela Justiça, pela Prefeitura e pela Justiça. E agora a Uber Motos, ou Motor Uber, como é chamado aqui em Fortaleza, retomou o serviço. E o prefeito Ricardo Nunes disse que vai entrar também na Justiça contra a Uber. O Jornal Globo traz uma entrevista hoje com o deputado federal, o Nicolas Ferreira. Ele disse assim nessa entrevista: o governo recuou, pois não teve coragem de sustentar o que queria. Deputado federal do PL do Rio de Janeiro comenta o vídeo que ele publicou, teve mais de 200 milhões de visualizações e que abriu uma crise no governo Lula, no caso do Pix, e o governo teve que recuar. E ele diz que o Senado Federal
cairia como uma luva para ele. Ele diz nessa entrevista que não quer ser mais deputado federal, quer ser senador. Só que o Nicolas Ferreira não tem 35 anos. Ele disse que se uma emenda que tramita no Senado, no Congresso, Câmara e Senado, passar, baixando esse limite para o brasileiro se candidatar ao Senado, ele, nas eleições de 2026, será candidato, é a senador, não quer ser mais deputado federal, não. Diretor do Butantan vê quadro da doença preocupante, é a dengue, mas é otimista quanto à vacina ainda neste ano. Butantan está fabricando uma vacina contra a dengue, vacina brasileira. E o Esper Calas, que é o diretor do Butantan, disse a seguinte frase nessa entrevista no jornal O Globo: vacinação contra a dengue traz desafios muito grandes. Na área de esportes, matéria dizendo que Vasco e Fluminense fazem sua estreia na temporada de futebol. Sem vencer nas 3 rodadas iniciais, times vão a campo hoje com força máxima. Flamengo goleia e quebra jejum e o Botafogo perde. Esta foto, com estas carnes dependuradas, é uma chamada na capa do jornal o Globo para um assunto preocupante. Das enchentes para as prateleiras. 4 empresários do Rio de Janeiro foram presos ontem na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, sob a acusação de vender 800 toneladas de carne que haviam ficado submersas nos alagamentos de 2024, do ano passado, no Rio Grande do Sul. Pois essa carne lá do Rio Grande do Sul, carne podre do Rio Grande do Sul, foi transportada para o Rio de Janeiro e está sendo vendida lá na cidade de Três Rios. Carne podre. Polícia só conseguiu rastrear até agora o paradeiro de 17 toneladas. De 17 toneladas das 800 toneladas que vieram do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Carne podre. Agora vamos para Brasília. A capa do Correio Brasiliense estampa no alto da página matéria sobre o Oscar, a lista dos filmes que vão concorrer ao prêmio será anunciada hoje. Diz assim a chamada do Correio Brasiliense: o dia D para o filme Ainda Estou Aqui, filme brasileiro. Hoje, às 10h30, serão divulgados os indicados ao Oscar. E o filme Ainda Estou Aqui tem chances em figurar na lista de melhor atriz para Fernanda Torres, tem chance de figurar na lista de melhor diretor para Walter Salles e também tem chance de figurar na lista de melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional. Vamos aguardar. E outro filme, aqui a foto é para os atores do filme Ainda Estou Aqui, que o Selton Mello, que vive nesse filme, o deputado federal Rubens Paiva,
assassinado pela polícia militar, pelo exército brasileiro, na época da ditadura. Aqui tem a atriz Fernanda Torres, que vive neste filme, a Eunice Paiva, a viúva de Rubens Paiva. Também cita, Correio Brasileiro também cita como favoritos, como filme favorito para ganhar o Oscar, os filmes Conclave, que é esse filme sobre os bastidores de uma eleição para a escolha do Papa, da Igreja Católica, e também para o filme A Nora. A Nora é um filme que trata de uma acompanhante de um empresário russo. É um filme comédia, dizendo ainda que eles são favoritos ao Oscar e entram em cartaz hoje nos cinemas brasileiros. A manchete do Correio Brasiliense é para o assunto internacional. Política de Trump ameaça ações mundiais de saúde. Principal financiador da Organização Mundial da Saúde, a OMS, os Estados Unidos, sob determinação de Donald Trump, vai retirar o apoio a essa instituição, a esse organismo das Nações Unidas. A saída dos norte-americanos, responsáveis por 14,53% das finanças da OMS em 2024 e 2025, vai desfalcar a OMS em pelo menos 261 milhões de dólares. A alegação do novo chefe da Casa Branca é que há pagamentos injustamente onerosos e de má gestão na pandemia passada de Covid-19. Abre aspas. O financiamento dos Estados Unidos é essencial para a manutenção de programas que combatem doenças como a AIDS, a tuberculose, a poliomielite e a malária. Avalia, fecha aspas, avalia a médica Fabiana Soares, da Fiocruz, que é a fundação daqui do governo brasileiro. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Correio Brasiliense também cita uma frase do médico Belchior Ricardo Machado Meira, ele que é da Universidade Católica de Brasília. Diz assim o médico sobre esse assunto: certamente a saída dos Estados Unidos de um órgão que fundou será trágica para o mundo inteiro, particularmente para os países mais pobres e em desenvolvimento. Ainda sobre os Estados Unidos, Correio Brasiliense destaca ultimato e alerta a Putin. Donald Trump usou sua plataforma Trust Social para pressionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a pôr fim ao conflito com a Ucrânia, que chega hoje, quinta-feira, dia 23 de janeiro, ao 1063º dia, 1063 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. Abre aspas. Disse Donald Trump, escreveu Donald Trump em suas redes sociais. Pare com essa guerra ridícula. Isso só vai piorar. Fecha aspas, escreveu o republicano. Abre aspas de novo. Se não fizermos um acordo, e logo,
não terei outra escolha a não ser impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções a qualquer coisa vendida pela Rússia aos Estados Unidos. Fecha aspas, ameaçou Donald Trump. Mas ele deu 100 dias à diplomacia norte-americana para resolver esse assunto com a Rússia e com a Ucrânia. 1.500 soldados foram mandados para a fronteira com o México. Javier Milei, presidente da Argentina, mira um acordo com os Estados Unidos e ataca o Mercosul, dizendo ele que se fizer esse acordo com os Estados Unidos, ele abandona o Mercosul. Aviso a infratores. Autoridades que descumprirem regras migratórias serão processadas. Entrada de refugiados é suspensa. E aqui a foto da barreira na fronteira. Correio Brasiliense dá destaque para um podcast realizado pelo jornal, dizendo que força-tarefa para as áreas de risco no Distrito Federal com as chuvas que estão banhando a capital da República. No CBPOD, a vice-governadora do DF, Celina Leão, detalhou os trabalhos de prevenção e acompanhamento que são feitos nos locais mais atingidos pelas chuvas desde o início do ano. Ela ressalta, nessa entrevista, que as regiões são aquelas onde há construções irregulares. Celina falou também sobre melhorias no Sol Nascente, que é uma das maiores favelas de Brasília, e também falou sobre política em Brasília, política local. Violência, indenizações a vítimas de delegado. Ao longo do processo a ser analisado pela Justiça, mulheres atacadas pelo delegado da Polícia Civil do DF, o Micael Rocha, podem ser compensadas em diversas esferas judiciais, dizem especialistas. E ele atirou em 3 mulheres, a mulher dele, a empregada da casa e de uma enfermeira. Estão internadas em estado grave. Disputa. Lula e ministros provocam o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em clima de eleição, a eleição será só no próximo ano, de 2026. Em clima de eleição, diz o texto da chamada do Correio. O presidente Lula assina concessão da BR-381 em Minas Gerais e usa o evento no Planalto do Palácio para criticar o governador mineiro, que é filiado ao Partido Novo. Dívida dos estados motivou a troca de farpas e Minas Gerais é o terceiro maior estado caloteiro com a União Federal. O primeiro é São Paulo, o segundo Rio de Janeiro, o terceiro é Minas Gerais e o quarto é o Rio Grande do Sul. Na área de economia, o dólar fecha abaixo de R$ 6,00 pela primeira vez desde novembro do ano passado. O governo quebra a cabeça para conter a alta dos alimentos. No caderno Direito e Justiça, traz 2 matérias. A primeira, celeridade nos tribunais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2024, a repercussão geral de 42 temas, facilitando a decisão de casos semelhantes em outras instâncias.
E esses casos de repercussão geral deverão ser, a decisão tomada deverá ser seguida por outras instâncias do Poder Judiciário, primeira e segunda instâncias. E no mesmo caderno, o jornal faz uma homenagem póstuma ao desembargador Edson Manioto. Mundo Jurídico relembra a trajetória do desembargador Edson Manioto, que morreu na sexta-feira. E esta foto desses dois ciclistas aqui na beira do Lago Paranoá diz o seguinte: ao ar livre, parques ecológicos são boas opções para curtir os dias finais das férias em Brasília. Das férias, porque lá a maioria é servidor público e trabalha no serviço público. Férias para eles, né? Porque o Congresso Nacional só retoma, como eu disse, as atividades no próximo mês de fevereiro. E aqui ele fala para curtir os dias finais de férias. Férias para servidor público. Aqui é o Ademir Sobrinho, o filho, e o Leonardo é o pai. Aproveitam a manhã de sol para passear no Parque Península Sul, no Lago Sul do Lago Paranoá. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E esta foto no alto da capa do jornal O Povo é uma foto aérea de Fortaleza, capital cearense. E diz o seguinte: nos meses de fevereiro a abril, o Ceará tem 45% de chances de chuvas dentro da média. A manchete do jornal: quem precisa mais de quem? O Brasil teve a maior alta nas vendas para os Estados Unidos em 10 anos. Frase do presidente Donald Trump de que o Brasil depende mais dos norte-americanos não encontra respaldo na balança comercial. Apesar de ser o segundo maior parceiro do Brasil no comércio exterior, movimentando 80 bilhões de dólares, a participação dos Estados Unidos na pauta exportadora saiu de 24% para 12% em 2024. Estas duas fotos em destaque na capa do jornal O Povo. A primeira é para registrar as duas derrotas ontem na estreia da Copa de Futebol. Noite pernambucana. No Recife, lá em Recife, Pernambuco, o time do Náutico dominou e venceu o time do Ceará por 1-0. E aqui em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, no PV, o time do Sport, também de Pernambuco, marcou no fim do jogo e derrotou o time do Ferroviário, o time cearense Ferroviário, por 2-1. Por isso que o título é Noite Pernambucana, lá em Recife e cá em Fortaleza. E esta senhora é a nova comandante da Guarda Municipal de Fortaleza. Momento histórico. Cristiane Fernandes foi empossada ontem no comando da Guarda Municipal de Fortaleza. Ela é a primeira mulher a exercer o cargo.
ainda chamada de capa do jornal O Povo. Na editoria de cidades, o Ceará teve a segunda maior taxa de assassinatos do Brasil no ano passado, em 2024. Área de política. Superintendente adjunto da AGFIS, recém-possado, foi exonerado. E o essa AGFIS é a Agência de Fiscalização da Prefeitura de Fortaleza. Foi descoberto que o Bessa, que é esse superintendente adjunto, tinha um processo contra ele oferecendo propina a policiais. Embora o processo já tenha sido extinto, mas mesmo assim ele foi exonerado. Depois de denúncia da imprensa, depois que a imprensa trouxe o caso à tona, o prefeito exonerou. No caderno Vida e Arte é uma matéria sobre os 36 anos do caderno, o papel da agenda cultural como força motriz do jornalismo. Amanhã, dia 24, o caderno Vida e Arte estará completando 36 anos de circulação. Na editoria de economia, a matéria de destaque na capa do jornal O Povo é dizendo que a empresa Enel Ceará vai investir 7,4 bilhões de reais até 2027, de olho na concessão que está findando. Em 2028, cessa a atual concessão para a Enel Ceará explorar a distribuição de energia elétrica no Ceará. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Chamadas: exportações, ciclo de baixa na oferta de gado nos Estados Unidos deve durar essa baixa até 2027 e livrar a carne brasileira de tarifas, carnes que são vendidas aos Estados Unidos. Quem diz isso é o Perosa, ele que é da ABIEC. Sistema elétrico. A ANEEL, Agência Nacional Reguladora do Sistema Elétrico, derruba no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, uma liminar que impedia cortes na geração de energia produzida por usinas eólicas e solares. Eólicas, usinas de energia produzida com a força do vento, e a energia solar, energia com a força do sol. Comércio exterior. Presidente do BCE, Lagarde, defende que a Europa remova barreiras internas para enfrentar as tarifas prometidas por Donald Trump. A manchete do Valor Econômico é registrando que o dólar fecha abaixo de R$ 6,00, com sinais mais brandos de Trump para impor tarifas. O dólar voltou a fechar abaixo dos R$ 6,00 após mais de um mês. Com queda de 1,4%, a moeda encerrou ontem cotada a R$ 5,94, o menor nível desde o dia 27 de novembro. O cenário internacional foi fundamental para o desempenho do câmbio. Medidas do governo brasileiro contra a inflação são foco de dúvidas. O governo deve implementar
medidas sugeridas por indústria e varejo para tentar reduzir a inflação, conforme antecipou o Valor Econômico. As ações podem afetar taxas de cartões de benefício alimentação, e levar os supermercados a venderem medicamentos, o que hoje é proibido. Estados Unidos ameaçam Vladimir Putin, o presidente da Rússia, com sanções se a guerra com a Ucrânia não acabar logo. E o prazo dado pelo novo presidente Donald Trump foi de 100 dias. Esta foto deste senhor pousando aqui neste cenário de Alpes, de neve, ele é o Flávio Souza, ele é o presidente do Banco Itaú. Em Davos, na Suíça, Flávio Souza segue a agenda intensa. O executivo diz que há interesse de investidores no país, mas com cautela. A chamada de capa ao lado da foto diz: para banqueiros, Brasil está fora dos holofotes. Déficit na Eletros quase zera benefícios. Cerca de 630 aposentados da Eletros, que é o fundo de pensão da ex-estatal Eletrobras, começam a receber nesta semana contra-cheques com descontos que chegam quase à totalidade do benefício. Descontos que chegam à quase totalidade do benefício. Essas pessoas, com idade média de 80 anos, estavam amparadas por liminar que suspendeu em 2020 a cobrança de parcelas extraordinárias para cobrir déficits no plano de previdência. A decisão foi cassada e agora tudo que deixou de ser pago, aproximadamente 170 milhões de reais, será descontado em parcelas, levando em conta a expectativa de vida de cada um. Em dezembro passado, o déficit total da Eletros, que é o fundo de pensão da ex-estatal Eletrobras, o déficit ultrapassava a 1 bilhão de reais, no vermelho. Em São Paulo, a ação do prefeito Ricardo Nunes contra mototáxi divide a sua base aliada de vereadores na Câmara Municipal. O embate entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas e trabalhadores dos serviços de mototáxi provocou um racha na base aliada do prefeito Ricardo Nunes, ele que é do MDB. Vereador mais votado do país em 2024, o influenciador digital Lucas Pavanato, ele que é do Partido Liberal, tem usado as redes sociais para criticar a atuação do prefeito e, junto com o vereador Kanji Palumbo, que é do Partido Podemos, apresentaram um projeto para regulamentar o serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. Na terça-feira, Pavanato participou de protesto de motociclistas em frente à prefeitura. Ontem, Ricardo Nunes disse que pretende apresentar queixa-crime contra a empresa de aplicativo Uber por desrespeito à legislação municipal de São Paulo. A Folha de São Paulo, Edson, no seu primeiro editorial de hoje, quinta-feira, 23 de janeiro, diz que Lula explicita campanha sem gordura para queimar. Planalto mobiliza ministros publicamente para a disputa de 2026, mas escolha por iniciar governo com expansão imprudente de gastos
limita as possibilidades orçamentárias de surpreender eleitores doravante. Ao avançar contra imigrantes, diz o segundo editorial da Folha de São Paulo, o presidente Trump afronta a Constituição. Mesmo que não venha a prosperar, ordem executiva que proíbe a concessão automática de nacionalidade a filhos de estrangeiros que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, satisfaz apoiadores do republicano. Agora vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. A primeira matéria é sobre os privilégios do Poder Judiciário no Brasil. Diz a matéria: penduricalhos levam ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, a receberem em um mês até R$ 419 mil líquidos, fora de imposto, fora de contribuição previdenciária. Pagamentos extras turbinam remuneração de 26 dos 27 magistrados da Corte, do TST, Superior. Tribunal cita para esta remuneração aval, a concordância do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para valores retroativos. E atualmente o Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Segunda matéria, na editoria de política. Polícia Federal indicia ex-dirigentes da Polícia Rodoviária Federal, no governo Bolsonaro, por ação contra eleitores na campanha de 2022. Investigação apresenta segunda leva de indiciamentos após blitz no segundo turno das eleições de 2022, que tentaram impedir eleitores de Lula de chegarem às urnas nas cidades, nos estados do Nordeste. Ex-presidente Bolsonaro critica, abre aspas, direita limpinha, fecha aspas, e diz que acorda todo dia com a sensação da PF na porta dele, a Polícia Federal na porta. Acorda com a sensação, todo dia, com a sensação da Polícia Federal na sua porta. O ministro Sidônio Palmeira, da Comunicação Social da Presidência da República, vai pedir a ministérios marcas para turbinar a propaganda do governo. Após cobrança feita pelo presidente Lula, o recém-impossado chefe da SECOM avisou que vai acompanhar todas as licitações na área de comunicação para otimizá-las. E aqui esta foto são os preparativos para a eleição no próximo dia 1º de fevereiro, lá na Câmara Federal, eleição da nova mesa diretora. Diz assim, isso aqui é o Salão Verde. Salão Verde porque o tapete é verde. Diz assim: Câmara dos Deputados prepara cabine de votação para a eleição de presidente da Casa. O presidente que vai substituir o Arthur Lira. E o cotado é o Hugo Mota, do Partido Republicano da Paraíba. Diz o texto da legenda:
com a votação dos nove, 11 nomes da mesa diretora da Casa Legislativa para os próximos 2 anos, agendada para o próximo mês de fevereiro, as cabines de votação começaram a ser instaladas no Salão Verde do Congresso Nacional. E na Câmara Federal tem 513 votantes. É a quantidade de deputados federais na Câmara Federal. O Brasil tem 513 deputados federais e 81 senadores. Big Techs faltam à audiência pública e ministro diz não haver pré-julgamento. Jorge Messias, que ele é o chefe da AGU, que é a Advocacia Geral da União, afirma que diálogo deverá continuar e que esse encontro realizado ontem, essa audiência pública sobre a regulação das redes sociais, esse encontro de ontem vai embasar manifestação do governo junto ao Supremo Tribunal Federal. Na legenda da foto, Jorge Messias, terceiro da esquerda para a direita, em audiência pública sobre a política de moderação das plataformas digitais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz ações ambientais na contramão de Trump, após o governador exaltar o novo presidente dos Estados Unidos nas suas decisões contra as medidas para diminuir a temperatura na Terra. Com o ex-jogador Raí e Fernanda Keller, Casa Folha, que é um produto da Folha de São Paulo, terá cursos sobre alta performance exclusivos. Editoria de mercado. Sem tarifas de Trump, o dólar fecha abaixo de R$ 6 pela primeira vez desde dezembro do ano passado. A moeda cai a R$ 5,95 depois de atingir a mínima de R$ 5,91, desde a máxima, que foi de $1 custar R$ 6,26 em meados do mês passado. Divisa recua para R$ 5,61. A divisa recua 5,61%. O diretor-presidente do Nubank espera efeito positivo do governo Trump e prevê ampliação do crédito. Elon Musk, o bilionário dono do X, o ex-Twitter, discorda do presidente Trump, do seu chefe, porque Elon Musk é secretário, é assessor de Donald Trump, portanto, ele discorda do chefe e critica megaprojeto para construir uma infraestrutura no valor de $500 bilhões na área de inteligência artificial lá no estado do Texas. O bilionário diz que a OpenAI, a inteligência artificial, e também a Microsoft não tem dinheiro para financiar o empreendimento. Elon Musk quer que o dinheiro seja dos cofres públicos dos Estados Unidos. O Javier Milei, presidente da Argentina, diz que o país
pode deixar o Mercosul se a Argentina conseguir um acordo com os Estados Unidos. O governo brasileiro descarta mudança em data de validade de alimentos após críticas nas redes sociais. Depois de recuar no monitoramento do PIX, gestão petista deixa para trás medida para baratear comida, que também virou alvo da oposição. O uso de investimentos como garantia de empréstimo pode ser ampliado. Sistema em parceria com o Banco Central é parte da agenda para 2025 e 2026, apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pochan vai viajar para divulgar plano do IBGE em meio à crise interna entre a diretoria e os servidores. Tribunal de Contas da União determina o bloqueio de 6 bilhões de reais de recursos do PED-6. O plenário do TCU referendou ontem, quarta-feira, por unanimidade, a medida cautelar provisória que determina o bloqueio de 6 bilhões de reais de recursos destinados ao programa PED-6, que paga bolsas para incentivar a permanência de jovens no ensino médio. Abre aspas. Os elementos inseridos nos autos denotam indícios de que a operacionalização do programa PED-6 apresenta vícios que atentam contra princípios constitucionais e legais que norteiam as finanças públicas, diz a decisão do TCU. A assinatura de contrato da Rodovia da Morte vira ato de críticas a governadores. Em cerimônia no Planalto, o presidente Lula diz que só Jesus Cristo faria igual em acordo de renegociação com os estados caloteiros, os estados que mais devem à União. Iguá pede arbitragem por divergência de 828 milhões de reais em concessão no Rio de Janeiro. A empresa Samsung lança o aparelho de celular Galaxy S25 com funções inéditas de inteligência artificial. Preços chegam de um aparelho a R$ 13.499. Ainda na área de mundo, Trump faz ameaça a Putin por acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Não foi só pelos imigrantes que o sermão da bispa Bilde incomodou Donald Trump. Páginas de cotidiano. Uber anuncia retorno de mototáxi em São Paulo em meio à disputa judicial com a empresa 99. País registrou 9 vítimas de estupro por hora. 9 vítimas de estupro por hora no ano de 2024, afirma o Ministério da Justiça. Notificações desse crime aumentaram em ao menos 11 estados, com destaque para os estados da Paraíba, Amazonas, Amapá e Tocantins. E esse número pode sofrer mudança porque faltam os dados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Roraima. E no Ceará, no ano passado, foram registrados 2.028 casos de estupro no estado do Ceará. Com esta notícia,
com repercussão aqui no estado do Ceará. Eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.